Eu nunca contei isso pra ninguém direito. Nem pra minha mulher, nem pra meus filhos. Às vezes acho que nem pra mim mesmo. Mas hoje, depois de ver aquele vídeo no YouTube, testemunhos CCB, ancião batia nos netos e Deus fez milagre, ficou tudo mexido aqui dentro. Não é que eu queira justificar nada, só preciso botar pra fora antes que isso me sufoque. Era 1992, eu tinha uns 12 anos. Morava com minha mãe, meu padrasto e mais 3 irmãos numa casa de 2 cômodos em Perus, lá em São Paulo. O chão era de terra batida, e quando chovia, a água entrava por baixo da porta como se fosse um rio preguiçoso. Minha mãe trabalhava de doméstica em casa de família, saía às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. O dinheiro nunca dava, mas a gente sempre tinha um prato de arroz com feijão, e se desse sorte, um pedaço de linguiça frita no sábado. O meu padrasto, o seu João, era da congregação cristã. Não daquele jeito de ir na igreja só no domingo não. Ele era ancião, um dos mais antigos do distrito. Em casa, a gente rezava antes de comer, antes de dormir, quando acordava. Se alguém esbarrava na mesa e derrubava um copo, já vinha o asterisco em nome de Jesus. Asterisco como se o diabo tivesse empurrado. Ele não bebia, não fumava, não xingava, mas tinha umas coisas que, bom, não sei explicitar direito. Os castigos começaram quando meu irmão mais novo, o Caio, quebrou um prato sem querer. Seu João pegou aquele cinto de couro grosso que usava para segurar a calça de trabalho e deu 3 pancadas nas costas dele. Não foi forte, mas foi o suficiente para a gente entender que ali tinha regra. Depois veio a vez da minha irmã, a Lúcia, porque falou palavrão, ela tinha ouvido um menino da rua chamar o outro de filho da puta, e repetiu sem saber o que era. Seu João a fez joelhar no milho seco do quintal por meia hora, rezando salmos. Ela chorou, mas ninguém podia interferir. Minha mãe baixava a cabeça e dizia Deus sabe o que faz . Comigo foi diferente. Eu sempre fui quieto, não aprontava, ajudava em casa. Mas tinha uma coisa que seu João não gostava, eu gostava de desenhar. Não era nada demais, só rabiscos de carrinho, de árvore, às vezes copiava uns personagens da TV. Mas para ele, aquilo era obra do demônio, Dizia que desenhar era criar ídolos, que eu tava abrindo porta pro mal. Um dia, rasgou meu caderno todo e quebrou os lápis na minha frente. Eu não chorei, só fiquei olhando para aqueles pedaços de grafite espalhados no chão. Ele viu que eu não estava arrependido, só calado, e isso o deixou mais bravo. Foi quando começaram as surras de verdade. Não era mais o cinto, era uma vara de marmeleiro que ele cortava fresco no quintal. Doía mais porque ardia a pele. Ele me batia nas pernas, nas costas, às vezes nas palmas das mãos. Sempre falava a mesma coisa, isso é para tirar o demônio de você, menino. Para você servir a Deus de verdade, Eu mordia o travesseiro para não gritar, porque se eu gritasse ele batia mais, dizendo que o diabo estava saindo. Minha mãe não via, ou fingia não ver. Uma vez, a Lúcia tentou defender mim, e ele deu um tapa nela tão forte que ela caiu no chão. Depois, rezou por ela em voz alta, como se aquilo fosse um ato de amor. Eu não entendo como uma pessoa pode bater em você e depois dizer que é para seu bem. Mas na igreja, todo mundo respeitava ele. Os irmãos falavam que homem de Deus. Que exemplo de família. Nas reuniões ele subia no púlpito e falava de obediência, de como os filhos tinham que ser corrigidos com vara para não se perderem no mundo. As mulheres balançavam a cabeça, concordando. Os homens davam tapinhas nas costas dele, como se fosse um herói. Até o dia que eu não aguentei mais. Foi numa sexta-feira depois do culto. Eu tinha levado uma surra porque encontrei um gibizinho jogado no lixo e escondi debaixo do colchão. Seu João descobriu e disse que eu estava trazendo literatura do capeta, pra casa. Dessa vez ele bateu tanto que eu não conseguia nem sentar direito. Fiquei deitado de bruços na cama, ouvindo o barulho da televisão lá na sala. Eles assistindo aquele programa da CCB, com os hinos e os testemunhos. De repente ouvi um grito. Não era de dor, era de alegria. Minha mãe chamou todo mundo para ver. Era um homem no palco, contando que o filho tinha sido curado de uma doença depois que um ancião orou por ele. O menino subiu no palco também, sorrindo, e o pai abraçou ele com os olhos brilhando. A plateia aplaudiu, algumas mulheres choravam. Minha mãe segurou a mão do meu irmão mais novo e falou, emocionada, viu, filho? Deus faz milagre sim. Um dia a gente também vai ter o nosso. Eu fechei os olhos. A dor nas costas ardia, mas não era só isso. Era como se algo dentro de mim estivesse rasgando. Não era inveja do menino, era raiva.
Raiva de Deus, dos anciãos, do meu pai, de tudo. Porque eu também tinha orado. Todas as noites, antes de dormir, eu pedia para ele tirar a gente dali, para minha mãe parar de chorar escondido no banheiro, para meu pai não beber até cair na rua. E nada nunca mudava. Quando o culto acabou, todo mundo foi para a cozinha comer o pão com margarina que minha mãe tinha deixado na mesa. Eu fiquei onde estava, ouvindo os passos deles, as risadas do meu irmão mais novo, a voz grossa do meu pai contando alguma coisa para minha mãe. Então, devagar, eu me levantei. A dor nas costas doía mais quando eu me mexia, mas eu aguentava. Abri a gaveta da minha mesinha de cabeceira lá dentro, além do gibizinho amassado, tinha umas moedas que eu tinha juntado catando latinhas na rua. Não era muito, mas dava para uma passagem de ônibus. Vesti a camisa por cima do pijama, calcei os chinelos surrados e saí pelo corredor. A cozinha ficava no fundo da casa, então eles não me viram passar. Abri a porta dos fundos, que rangia um pouco, e saí pro quintal. O céu estava escuro, só umas estrelas fracas pisando por cima dos telhados. Pulei o muro baixo que dava para a rua de trás, onde não passava carro quase nunca. Andei uns 10 minutos até o ponto de ônibus, com as mãos nos bolsos, olhando pro chão. O ônibus demorou. Fiquei ali, tremendo não só de frio, mas de medo também. Medo de voltarem a me pegar, medo de não ter para onde ir, medo de tudo dar errado. Quando o ônibus finalmente chegou, eu entrei e me sentei no fundo, longe do motorista. O cobrador olhou para mim com cara de desconfiado, um garoto de pijama, sozinho, naquela hora, mas não falou nada. Paguei a passagem com as moedas e fiquei olhando pela janela, vendo as ruas passarem, os postes de luz, as casas todas iguais. Não sabia direito para onde estava indo. Só sabia que não queria voltar. O ônibus seguia em direção ao centro, e eu deixei ele me levar. Quando desci já era quase meia-noite. As ruas estavam vazias, só uns bêbados aqui e ali, umas lojas com grades baixadas. Andei sem rumo, com as mãos nos bolsos, até chegar numa praça. Tinha uns bancos, umas árvores, umas luzes fracas. Sentei num canto, encostei a cabeça no braço e fechei os olhos. Não chorei. Só fiquei ali, ouvindo o barulho dos carros longe, sentindo o vento frio na nuca. Depois de um tempo ouvi passos se aproximando. Levantei a cabeça devagar. Era um homem alto, de jaqueta surrada com uma mochila nas costas. Ele parou na minha frente e olhou para mim. Tá sozinho, garoto? Perguntou com voz rouca. Eu não respondi. Só olhei para ele, desconfiado. Não precisa ter medo, ele disse, sentando no banco do lado. Eu também já fugi de casa. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ele tirou um pão de dentro da mochila e me ofereceu metade. Tô indo para São Paulo, falou enquanto comia. Se quiser, pode vir junto. Eu olhei para metade do pão na mão dele. Não estava com fome, mas peguei mesmo assim. Não por causa da comida. Era porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha olhado para mim e não tinha me batido, não tinha me chamado de demônio, não tinha me ignorado. Como é que a gente vai? Perguntei, com a boca cheia. Ele sorriu, um sorriso torto, com um dente de ouro brilhando. A pé, ônibus, carona, o que aparecer. O importante é sair dessa merda. E foi assim que eu comecei a andar. Não sabia o que ia encontrar, não tinha plano, não tinha nada. Só sabia que pela primeira vez eu estava escolhendo para onde ir. E isso, naquele momento, era o suficiente. Andamos um bom tempo em silêncio, só o barulho dos nossos passos no asfalto quente e o ocasional zumbido de um mosquito perto do ouvido. Ele não parecia ter pressa, e eu também não. A cidade se estendia à frente como um bicho preguiçoso, suja e cheia de cantos onde a gente podia se esconder se precisasse. Não perguntei para onde estávamos indo porque, na verdade, não importava. O que importava era que a cada passo a distância entre mim e o lugar de onde eu tinha saído ficava maior. Ele se chamava Rael. Descobri isso quando paramos num boteco de esquina para encher a garrafa d'água na torneira do banheiro. O dono do lugar, um homem gordo com uma camiseta amarela de time, gritou asterisco. E aí, Rael, ainda tá vivo? Asterisco enquanto jogava um pano sujo no balcão. Rael só deu de ombros e pegou um copo de plástico para mim sem pedir. Eu bebi tudo de uma vez, a água morna e com gosto de cloro, mas mesmo assim foi a coisa mais boa que tinha provado em dias. Você não fala muito, né? Ele comentou quando saímos, acendendo um cigarro com o isqueiro que quase não pegava. Não tenho o que dizer, respondi, e era verdade. As palavras sempre me atrapalhavam, saíam erradas ou demoravam demais para vir. Com Rael, parecia que não precisava forçar. Ele deu uma tragada e soprou a fumaça pro céu, onde as nuvens estavam grossas e cinzas, ameaçando chuva. Também não gosto de conversa fiada. Mas se um dia quiser falar, tô aí. Assenti.
Não prometi nada. Caminhamos mais um pouco até chegar numa estrada de terra, onde a poeira subia em redemoinhos cada vez que um carro passava. Rael esticou o braço com o polegar para cima, e eu fiz o mesmo, mesmo sem saber direito como é que se pedia carona. Um Fusca amarelo parou depois de uns 5 minutos com um homem de óculos escuros no volante. Pra onde, rapaziada? Perguntou, dando uma olhada pra gente pelo retrovisor. Longe daqui, Rael respondeu, e o homem riu, como se fosse a resposta mais óbvia do mundo. Então senta. Vou até a divisa, dá pra deixar vocês no posto. Entrei no banco de trás, e o cheiro de couro quente e desinfetante me deu uma tontura leve. Rael sentou na frente, apoiou o cotovelo na janela aberta e acendeu outro cigarro. O carro arrancou com um solavanco, e eu fechei os olhos por um segundo, só pra sentir o vento batendo no rosto. Você é novo nisso, né? O motorista perguntou, olhando pra mim pelo espelho de novo. Novo no quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Na estrada. Se tá com esse cara, é porque tá fugindo de alguma coisa. Rael riu baixo. Todo mundo tá fugindo de alguma coisa, seu Zé. O homem, seu Zé, e balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido isso antes. É, mas uns correm mais que outros. Ninguém falou mais nada até chegarmos no posto. Era um lugar simples com 2 bombas de gasolina enferrujadas e um barzinho de madeira onde alguns caminhoneiros tomavam cerveja. Seu Zé parou perto da entrada e nos desejou sorte antes de ir embora. Rael agradeceu com um aceno, e eu fiquei ali, olhando o carro sumir na poeira. Agora a gente espera, Rael disse, sentando num banco de concreto do lado de fora do bar. Ou a gente rouba um carro. Depende do humor. Não sabia se ele estava brincando. Pela expressão, poderia ser as duas coisas. Você já roubou o carro antes? Perguntei, sentando do lado dele. Já roubei muita coisa. Ele coçou a barba por fazer, pensativo. Mas não gosto. Só faço quando não tem jeito. E agora? Tem jeito? Rael olhou para a estrada, onde os faróis dos caminhões apareciam e desapareciam na curva. Sempre tem jeito. Só precisa esperar o certo. Ficamos ali até anoitecer. Compramos 2 pastéis e uma garrafa de cachaça barata com o pouco dinheiro que Rael tinha no bolso. Ele me ofereceu o primeiro gole, e eu tomei sem fazer careta, mesmo sentindo o álcool queimar a garganta. Não era ruim. Era só forte, como tudo naquela vida. Você tem família? Perguntei de repente, sem saber por que aquela pergunta tinha vindo à tona. Rael ficou quieto por tanto tempo que achei que não ia responder. Depois, deu de ombros. Tinha. Agora não sei. Às vezes acho que é melhor assim. Não insisti. Eu sabia o que era não ter respostas. Um caminhão parou na bomba e o motorista, um homem alto com uma cicatriz no queixo, nos chamou com um gesto. O motorista tinha voz grossa e um sotaque que não consegui identificar de primeira. Asterisco, vocês dois estão aí parado ou estão esperando alguma coisa? Asterisco perguntou, encostando no capô do caminhão enquanto o furgão enchia o tanque. Rael se levantou devagar, sacudindo as migalhas de pastel das mãos. Asterisco, depende do que você tá oferecendo. Asterisco respondeu sem pressa. O homem riu, mostrando os dentes amarelos. Asterisco, tô indo pra São Paulo. Se quiserem carona até a divisa é só não dar trabalho. Asterisco olhou pra mim, como se estivesse avaliando se eu ia ser problema. Asterisco, a menina também? Asterisco, assenti antes que Rael pudesse responder. Não queria ficar pra trás. Não de novo. O motorista coçou a cicatriz no queixo. Asterisco, então se ajeitem aí atrás. Mas nada de fumar perto da carga, tá? Asterisco. A carroceria cheirava a óleo e plástico queimado. Rael ajudou a puxar a lona que cobria não sei o que, caixas, sacos, algo que rangia quando o caminhão balançava. Sentamos em cima de umas tábuas soltas, encostados um no outro para não escorregar com os solavancos. O motor não ligou de primeira. O homem xingou, tentou de novo, e dessa vez o caminhão tossiu antes de engatar. Quando saímos do posto, a estrada à frente era só uma linha escura cortando a noite. Não tinha lua, só as luzes dos postos distantes e o farol amarelo do caminhão comendo o asfalto. Rael tirou a garrafa do bolso e tomou um gole longo. Asterisco, vai? Asterisco, ofereceu. Balancei a cabeça. Asterisco, depois. Asterisco, minha garganta ainda ardia do primeiro trago. O vento batia forte na carroceria aberta, puxando os cabelos e fazendo os olhos arderem. Fechei os punhos nas bordas da lona para não cair. Rael não parecia ligar. Ele só ficava olhando para frente, como se estivesse contando alguma coisa que só ele via. Asterisco, você já esteve em São Paulo? Asterisco, gritei por cima do barulho do motor. Ele demorou para responder. Asterisco, uma vez.
Há muito tempo. Asterisco não perguntou se eu já tinha ido. Provavelmente sabia a resposta. O caminhão freou bruscamente num pedágio e quase caí pra frente. Rael segurou meu braço sem olhar. Asterisco, cuidado. Asterisco, sua mão era áspera, cheia de calos. O motorista pagou sem baixar a janela, só jogando as notas pra um cara que nem olhou pra nós. Quando o caminhão arrancou de novo, senti o estômago revirar. Não era só a cachaça. Asterisco, e se a gente não quiser ir até São Paulo? Asterisco, perguntei, mas pra mim mesma. Rael riu baixo. Asterisco, a gente não tá indo pra São Paulo. A gente tá indo pra qualquer lugar que não seja aqui. Asterisco tirou um cigarro amassado do bolso e acendeu com o isqueiro que quase não pegava. Asterisco, você quer? Asterisco, neguei. Não gostava do gosto. Ele fumou em silêncio, a brasinha do cigarro riscando a escuridão a cada tragada. Asterisco, às vezes é melhor não ter plano. Plano dá errado. Asterisco soprou a fumaça pra longe de mim. O caminhão começou a subir uma ladeira, e o motor gemia como se fosse desistir a qualquer momento. A estrada ficou mais estreita, sem acostamento, só mato dos dois lados. Se o motorista perdesse o controle, íamos rolar ladeira abaixo sem ninguém pra ver. Apertei os dedos na lona. Rael deve ter notado, porque jogou o cigarro fora e segurou minha mão. Não foi um gesto carinhoso. Foi só pra eu não cair. Asterisco, se a gente morrer aqui, ninguém vai saber. Asterisco, falei sem querer. Ele apertou mais forte. Asterisco, todo mundo morre sozinho, de um jeito ou de outro. Asterisco, não tinha nada pra dizer pra isso. O motorista buzinou 2 vezes, longo. Alguém respondendo da estrada à frente. Rael se endireitou, soltando minha mão. Asterisco, merda, asterisco, murmurou. O caminhão diminuiu a velocidade até parar. O motor ainda roncava, mas agora tinha outro som, vozes. Homens. Rael se levantou devagar, espiando por cima da lona. Asterisco, fica quieta, asterisco, sussurrou, sem tirar os olhos do que estava acontecendo. Eu obedeci. Não por medo dele, mas porque o tom da voz dele era diferente. Tenso. Os passos se aproximaram. Alguém bateu na porta da cabine. Asterisco, e aí, Zé? Trouxe o que a gente pediu? Asterisco. O motorista respondeu algo que não entendi. Depois riu. Rael se agachou de novo, colado em mim. Seu corpo tenso como uma mola. Asterisco, se rolar merda, você corre pro mato. Não olha pra trás. Asterisco. Não perguntei o que estava acontecendo. Não queria saber. A lona foi puxada de uma vez. Um homem com uma lanterna iluminou nossos rostos. Asterisco, e esses dois aí? Asterisco. Ó. O motorista coçou a cabeça, sorrindo torto. Asterisco, esses? Só uns moleque que peguei carona. Tavam indo pra cidade. Asterisco. O homem com a lanterna cuspiu no chão. Asterisco, moleque não paga pedágio, Zé. E a gente não gosta de carona grátis. Asterisco. Rael segurou meu braço com força. Eu sentia o suor na palma dele. O outro homem mais baixo aproximou a mão do coldre. Asterisco, desce aí então. Vamos ver se é verdade. Asterisco.